A Bíblia é um livro singular. Diferente de qualquer outro, a Bíblia não é apenas um livro histórico ou um compilado de regras, de ensinamentos religiosos, como muitos pensam. A Bíblia é a palavra de Deus. Nesse estudo, nós iremos explorar a respeito da autoridade divina da Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é confiável? Fiquem comigo até o final desse vídeo. Eu estou muito feliz em estar juntamente com você para esse estudo. Nós precisamos conhecer a fé que nós professamos. Esse estudo é para quem? Esse estudo é para todo cristão. Você que é cristão precisa conhecer a fé que você professa. Esse estudo também é para aquelas pessoas que têm uma confusão na cabeça a respeito da fé cristã. Fazer esse estudo é algo que queima no meu coração já faz um tempo, porque eu percebi que há uma confusão imensa na cabeça das pessoas a respeito do que é a fé cristã. Porque muito se fala sobre a fé, muito se fala sobre o cristianismo. Mas, queridos, muitos que estão falando por aí não conhecem a fé que professam. E por não conhecer, dão mau testemunho a respeito da fé, fazendo confusão na cabeça daqueles que ainda nem creem, mas que precisam crer. Então nós precisamos entender para que nós possamos, então, dar bom testemunho a respeito da nossa fé. A palavra de Deus fala que nós precisamos sempre estar preparados para responder àqueles que perguntam a respeito da nossa fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, 15, a parte B diz o seguinte: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Meus queridos, a nossa fé é uma fé racional. O contrário do que muitos pensam por aí, que nós cristãos somos pessoas irracionais. Já ouvi até de pessoas falando que ser cristão é ser burro, é não crer na lógica. Nossa fé é uma fé racional e ela tem fundamento. Nosso estudo vai ser baseado neste livro excelente, eu recomendo que você leia. É o livro de Wayne Grudem, Bases da Fé Cristã. Nós iremos usar esse livro como base para esse estudo. Não que a gente vai expor tudo o que está aqui, mas a gente vai usar da estrutura dos fundamentos que ele utilizou aqui para entender sobre os fundamentos da nossa fé. E a primeira parte desse estudo vai falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Aprendemos aqui que um dos assuntos que a Bíblia aborda é a respeito de si mesmo. Ou seja, é a opinião de Deus a respeito de sua própria palavra, que pode ser dividida em 4 categorias, que são elas: a autoridade da Bíblia, a clareza, a necessidade e a suficiência. E nós abordaremos hoje a primeira parte, a primeira categoria, que é a autoridade da Bíblia. Primeiramente, o que nós precisamos saber a respeito das Escrituras é que ela é a palavra de Deus. É muito importante, parece algo simples, mas é muito importante que você saiba que a Bíblia é a palavra de Deus. Precisamos que isso fique bem claro, porque existe uma linha teológica que diz algo que aos ouvidos parece ser certo. Quando eu falo o seguinte: essa Bíblia aqui, ela contém a palavra de Deus. Bom, aos ouvidos parece algo certo. Se eu perguntar para um novo convertido, alguém que ainda não teve um estudo da Bíblia, alguém que está nascendo ali na fé, se eu falar assim: olha aqui, isso aqui contém a palavra de Deus, você tem que valorizar, vai parecer certo. Não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Queridos, porque essa corrente teológica que fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, e nós estamos falando da corrente teológica liberal, ela nega a autoridade da Bíblia. Por quê? Se eu te falar que isso aqui contém a palavra de Deus, eu abro aqui no profeta Isaías e leio, e se essa palavra falar comigo, é a palavra de Deus. Mas se eu abro aqui em Apocalipse e em algum dos evangelhos, e se essa palavra não falar comigo, ela não é a palavra de Deus. Meus queridos, sendo assim, eu posso pegar a Bíblia e rasgar. Ela não tem valia para mim. Se a Bíblia não for a palavra de Deus, ela não vale de nada. Se somente alguns trechos da Bíblia for a palavra de Deus e outros não, ela não tem autoridade nenhuma. Então a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito das Escrituras é que ela é a palavra de Deus. Ela não somente contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Que fique bem claro isso. Então a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inerrante, infalível. A Bíblia não contém erros,
ok? Fique bem claro. E apesar dela ter sido escrita por homens, o próprio Deus foi quem garantiu a inspiração. E a própria palavra vai falar sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a escritura, toda, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda. Só o Novo Testamento? Não. Todas as escrituras. Tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro vai falar sobre essa autoridade da Bíblia. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Nós temos aqui Pedro falando em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai falar o seguinte: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Mais uma vez nós temos a palavra de Deus falando de si mesmo, a respeito de sua autoridade divina, da sua inspiração divina. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante. E ela, apesar de ser escrita por homens, Deus usou esses homens, ela foi totalmente inspirada por Deus. Tudo que está escrito aqui é vontade de Deus. Ele quis que tudo que está escrito aqui, cada versículo, cada detalhe, tudo que está aqui, foi permissão de Deus, foi propósito de Deus, foi a vontade de Deus para que estivesse aqui. Então, meus queridos, entender a autoridade da Bíblia é o primeiro passo para entender a fé cristã. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a base de tudo. Ela é a base de todo o fundamento da fé cristã. Não existe autoridade maior do que a Bíblia dentro da nossa fé. Não são os pais da igreja, não são os religiosos antigos e nem os presentes. Não são pessoas, mas é a própria palavra de Deus. Aquilo que é realmente confiável está aqui na palavra de Deus. Então a autoridade máxima não são homens, não é a igreja, não são os sacerdotes da igreja, não são pastores, não são padres, mas é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a autoridade máxima. E a Bíblia reconhece que Deus inspirou esses autores de diversas maneiras, como ditando diretamente as palavras, sonhos e visões, por meio de pesquisas e entrevistas, e trazendo os ensinamentos do próprio Senhor Jesus. Porque Jesus falou que o Espírito Santo traria à memória de seus discípulos aquilo que eles deveriam falar, testemunhar a respeito de Cristo, no início até o fim do ministério de Cristo Jesus. A própria Bíblia afirma a respeito de si mesmo, de sua autoridade. Mas também o Espírito Santo, ele testifica isso em nossos corações. O Espírito Santo, ele tem o seu papel, onde ele nos convence da autoridade da Bíblia. Ele nos convence que realmente isso que está escrito é a palavra de Deus. E isso é o que nós temos testemunhado de pessoas sendo transformadas pela palavra de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a perceber que a Bíblia é a palavra de Deus e é diferente de qualquer outro livro. Além disso, a veracidade da Bíblia é sustentada em vários outros argumentos, como por exemplo a confiabilidade histórica da Bíblia, com eventos e personagens testificados, confirmados em outras fontes, em outros livros históricos. Ninguém, até mesmo aqueles que não creem, eles não podem anular a confiabilidade histórica da Bíblia. Eles não podem, porque tudo é confirmado, bem embasado. A sua consistência interna. A Bíblia, apesar de ser escrita por vários homens diferentes, em tempos e épocas diferentes, a Bíblia tem uma singularidade, uma união, uma unidade jamais vista em qualquer outro. Porque, meus queridos, se nós pegássemos várias pessoas, como por exemplo 40 homens de etnias, culturas diferentes, de várias épocas distintas, diferentes, e colocassem esses homens para escrever a respeito de um assunto, iria sair um verdadeiro Frankenstein. Não iria sair com essa unidade total que a Bíblia fala desde Gênesis a Apocalipse, a mensagem de Deus para nós. Nunca que sairia tão coerente como a Bíblia é. Temos suas profecias cumpridas ao longo da história. Temos sua sabedoria, beleza. A sabedoria bíblica, gente, é muito usada em muitos contextos. Os ensinamentos da Bíblia são profundos e atemporais. Os ensinamentos que servia lá na igreja primitiva, há mais de 2000 anos atrás. Esse mesmo ensinamento cabe a nós aqui. Então, meus queridos, a Bíblia é a palavra de Deus.
Obedecendo a Bíblia, nós estaremos obedecendo a Deus. Confiar na Bíblia, nós estaremos confiando em Deus. Ela é a verdade absoluta e o fundamento da nossa fé cristã. Na próxima semana, nós continuaremos a falar a respeito da Bíblia, ok? Então, nós iremos falar dessas 4 partes a respeito da Bíblia. O que é a Bíblia, ok? Então, permaneça aí. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas atualizações. Nós estamos por aqui com estudo bíblico para edificar a sua fé. Também temos devocionais diários para abençoar ainda mais o seu dia. Que o Senhor te abençoe imensamente, é o desejo do meu coração.